boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro e último dia de live aqui no Inglês Pareto. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje vai ser muito construtivo, como foi nos outros 2 dias. Vamos começar aqui fazendo uma revisãozinha das coisas que... das coisas que a gente viu ontem e anteontem, e hoje vamos ter um filé aí, né, que é eu vou falar melhor deles aqui, mas Present Perfect. Vamos falar de 4 caminhos super prósperos para que vocês possam seguir com o inglês, e vamos falar também um pouquinho mais do futuro. A gente já viu um pouquinho do futuro, mas a gente vai falar um pouquinho mais hoje, ok? Revisando um pouquinho, rapidinho tudo, gente. Fluência é falar sem precisar pensar em português antes. São mantras que eu trago, tá? Eu quero que vocês assimilem isso, por isso que nós vamos revisar um pouquinho, rapidamente, tudo que a gente viu ontem e anteontem. Sobre a sua dificuldade de falar inglês, o problema não é a sua capacidade, não é nada referente a você, real. O problema é o método. O Inglês Pareto traz uma proposta totalmente diferente de tudo que você viu. Relembrando sobre as perguntas, rapidinho a gente vai fazer até uma brincadeira aqui novamente, mas como é que faz perguntas? Quem esteve aqui sabe, lembra, quem não teve vai aprender agora. Basta iniciar a frase com um verbo auxiliar e de pronto eu digo, não se desespere, os verbos são pouquíssimos, é meia dúzia, então eu já vou te entregar aqui 2, né? Só vou te entregar, não, eu vou relembrar. Um é o do e o outro é o to be. O to be, embora algumas pessoas tenham um probleminha com ele, mas ele não é nada complexo, tá? É o is, o am e o are. Colocou, se ele já está na frase, coloca no início, virou pergunta. Mais uma curiosidade muito legal que eu falei para as pessoas aí, não sei se foi ontem ou anteontem, vou falar aqui de novo para que vocês assimilem. O verbo to be, que é ser ou estar, ele é a base da comunicação em qualquer idioma, não só no português, não só no inglês. Não é fantástico? Pouca gente sabe disso, gente, agora vocês sabem, tá? Ó, caso a frase não tenha, então, o to be, is, am, are, a gente acrescenta o do. Vamos só mostrar aqui rapidinho. Peraí. As mesmas frases que a gente usou ontem, para quem viu, assimila melhor. Quem não viu, aprende. Olha lá. Afirmativa. You study English. Simples assim. You study English. Você estuda inglês. Se eu quiser transformar em pergunta, já entreguei, né? Porque eu sou bonzinho, já falei que eu sou bonzinho. Ser bonzinho não adianta a gente falar, né? A gente tem que provar. Entreguei, ó. Do you study English? Ou seja, afirmativa. Você estuda inglês? Não. Afirmativa. Você estuda inglês. Quero perguntar. Você estuda inglês? Colocou o do, gente. Acabou. Porque não tem to be aí, tá vendo? O verbo é só o study. Próximo aqui, para relembrar também. Então, você tem uma afirmativa. Eles trabalham aqui. Como é que fica, então? O verbo é trabalhar. Ou seja, não tem o to be, não tem ser, estar. Olha lá que legal, que facinho. Eles trabalham aqui. Fica como? Acrescenta do no início. Virou pergunta, gente. Notem a simplicidade, a facilidade. Então, você já sabe fazer pergunta. Agora eu vou fazer um exemplinho aqui com o to be. Então, naturalmente, a frase tem o to be. Então, você não precisa acrescentar outra coisa. Basta você colocar o próprio verbo no início da frase. Vamos lá. Interrogativa... Peraí, que aqui eu copiei errado. Aqui errado. Aí. Ó, afirmativa. Ele é alto. Então, a gente tem uma palavra nova que vocês nunca viram aqui, que é tall. He is tall. Para passar para a pergunta, como é que fica? O verbo já tá, o to be já está na frase, naturalmente, que é o is. Coloca ele no começo. Is he tall? Is he tall? Sempre repito, gente, dá a impressão que está errada essa frase para as pessoas que não têm muita prática com inglês. E aí acaba que colocar o verbo to be no começo fica esquisito. Só uma questão de prática, tá? Tá completamente certo. Mais uma. Mais uma. Oh, tá sem o... Você tem que me avisar, hein, gente? Tô testando vocês. Tá sem a visão aí, né, ó. Agora vai aparecer, gente. Bora. Olha, desde o começo aqui, ninguém me avisa. Todo mundo... Qualquer coisa que parar o som,
eu estiver falando de lousa e não estiver aparecendo a lousa, me avisem, gente, por favor. Ó, então, aqui vocês podem olhar tudo, vocês vão receber isso em casa. Acho que tá cortando um pedacinho, agora vai ficar certinho, ó. A última frase, então, uma frase da música do Queen. Nós somos campeões. Eu acho que tá legal agora, ó. Nós somos campeões. We are the champions. We are the champions. Se eu quiser perguntar, nós somos campeões? Nós somos campeões? O que precisa fazer? Iniciar com o verbo auxiliar. Como nesse caso já tem o are, é o to be conjugado, né? Coloque ele no começo. Vocês conseguem perceber como é simples? Claro, gente, não estou menosprezando aqui, né? Tudo é simples e a pessoa não consegue falar. Primeira coisa aqui que eu peço, prática. Precisa praticar. Então isso aqui vocês aprenderam. Vocês podem variar com palavras, vocabulário simples, nada de muito rebuscado, coisas que vocês já sabem. Today, tomorrow, morning, yesterday. E são palavras que a gente usa o tempo todo e aí você acaba sabendo. E as que você não sabe, procura no dicionário sem problema nenhum. Dicionário não, né? Já entrega a idade. Procure em algum lugar aí na internet as palavras simples e soltas como vocabulário, mas a estrutura é só essa. A pergunta tem que iniciar com um verbo auxiliar. Fácil, né, gente? Enfim, você acaba de aprender como construir perguntas. Ou seja, pode sair usando, gente. Pode sair usando. Não tem, mas tem isso, tem aquilo. Não tem. É só isso aí. Beleza? Por favor. Agora, quero trazer uma verdade aqui que eu já falei e quero relembrar. Você não precisa de 12 tempos verbais, você não precisa de 50 mil palavras e nem de pronúncia impecável perfeita. Ok? Ou seja, alivie isso aí. O nosso método ele vem para revolucionar esses conceitos todos que o mercado propaga. Não estou dizendo que o mercado está errado ou propaga intencionalmente, mas causa uma grande dificuldade nas pessoas para que elas falem inglês. Então, eu quero aqui resgatar todo mundo desse lugar, tá? Agora, relembrando também o que a gente viu ontem e anteontem. 3 erros que mantêm todo mundo no nível básico para a vida toda. Tentar aprender tudo ao mesmo tempo, focar no que não importa e não praticar nem o essencial. Ok? Não esqueçam disso, gente. Mais um lembrete do que a gente viu. Vocês aprenderam o que são cognatos. Mas eu relembro. Cognatos são palavras do inglês que são idênticas ou muito próximas às do português. E, principalmente, têm o mesmo significado. Como exemplo, vou colocar aqui na lousa. Agora a lousa está aparecendo para vocês. Temos 3 bem legais aqui, ó. Que muda somente a pronúncia. E aí, caprichem, tá? Não precisem ficar obcecados, mas caprichem. Olha só, animal, em inglês fica animal. Exatamente escrito igual e significa a mesma coisa. Maravilhoso, né? Hospital, hospital. Hotel, hotel. Fantástico. A maioria das situações, os cognatos, ou seja, palavras que são parecidas, significam a mesma coisa. Mas, e sempre tem um mas, a gente tem o falso cognato, que é, quem que adivinha? Quem já estudou, ou pode adivinhar aí, como é que é? O que você acha que é? São palavras que igualmente se parecem muito com do inglês, se parecem muito no português, mas significam outra coisa. E em algumas das situações, o oposto, né? Então, assim, eu não sei se está aqui no exemplo, está aqui. Por exemplo, actually, todo mundo acha que é atualmente? Não, na verdade, não é atualmente. Pretend, não é pretender, é fingir. Aqui é uma que significa o oposto. Push, não é puxar, é empurrar. Parents, não é parentes, é pais, pai e mãe. Legal, né? Muito interessante, é bom que vocês saibam. Só relembrando, eu sei que vocês já decoraram. Agora, relembrando também a ampliação das perguntas, deixando elas mais claras e precisas. A gente não vai entrar muito, porque a gente só está relembrando, tá? Mas eu espero que vocês tenham lembrado, enfim, tenham... quero ver se tá... Me fala se não tá aparecendo na tela aí, gente, na lousa, porque tem agora dividiu. Continuem olhando
porque acho que dividiu aqui a minha página da lousa. Olha aí. E aí, vê se tá muito ruim aí. Já sei o que eu vou fazer. Tudo embaixo? Olha aí. Ah, perfeito, gente. Agora tá, ó. Então, esses 6 WH aí, eles são importantíssimos. Where, when, who, why, what, how. Where, onde, who, quem, what, o que, when, quando, why, por quê, how, como. Essas palavras eu falei e repito. Sozinhas, elas já significam uma frase, né? Você consegue responder usando só essa palavra, você consegue perguntar usando só essa palavra. Enfim, eu recomendo fortemente que vocês usem para que não percam da mente. Porque assim, não é para decorar, tá? Não é para decorar, mas só usando que a gente vai sair falando, não esqueçam, gente. Aí a gente tem as nossas frases lá, ó, que era Do you study English? Lembra, né? Acabei de relembrar para vocês aqui. Do they work here? Acabei de lembrar. Eles trabalham aqui. E Does she dance? Acho que essa não tava, ela é nova, tá? Por exemplo, se eu quiser usar where, who, what, when, basta eu colocar no início da pergunta, tá? Olha como é que fica. Por exemplo, where do you study English? Onde você estuda inglês? Onde você estuda inglês? O que mais a gente pode colocar aí? Nos WH? Quando? Sempre ouço vocês, gente. Alguém falou, quando você estuda inglês? Olha lá. Where? Ó, peguei as variações aqui, ó. Possíveis variações, ó. Como a gente só está relembrando. When, why e how. How do you study English? Como você estuda inglês? Why do they... A próxima é do they work here? Do they work here? Ali em cima. Vamos começar com why. Só relembrando. Por quê? Por que eles trabalham aqui? Simples assim, gente. Você pode colocar qualquer um dos WH no começo. Você deu mais precisão e clareza para a pergunta. Perfeito? Facinho? Facílimo, né? Agora, relembrando como fazer as mesmas perguntas no passado. No passado. O verbo auxiliar no início das perguntas, ele também, além de ele dizer que é pergunta, né, informar, você percebe, você não tem dúvida, ele indica o tempo. Então, o que a gente viu até agora, do é passado, presente, sempre presente. E o to be também, is, am, are, presente. Agora eu vou mostrar para vocês, mostrar não, né? Relembrar vocês, que eu sei que vocês andaram estudando o que a gente viu, e vocês já decoraram aí, né? A ideia não é decorar, mas de tanto usar, assimilar. Olha como que fica o passado do e does, presente. No passado fica did. Não precisa esquentar a cabeça, é did para todo mundo. Então, vamos lá. Is, am, que é o singular do to be, vai virar was. E are vai virar were. Aí nós temos, da mesma maneira, relembrando todas aqui, ó. Tão fácil, eu vou colocar todas de uma vez, gente. Para que fique dinâmico. De novo, quem esteve aqui só tá relembrando, que eu sei que estudou. E quem não esteve tá aprendendo agora, tá? Olha lá. Então a gente tem, acho que tá aparecendo bonitinho na tela aí agora. Vai aparecer, vai ficar bom. Did they work here? Só isso, gente. Lembra? Era do they work here, lembra? Sumiu da luzinha aí, mas era do they work here? Troca para did, tá feito. Ou seja, a gente tem um auxiliar no começo, é pergunta e é passado. Acabou. Ah, tá um pouquinho alto, né? Deixa eu baixar aqui para vocês. Ok, agora. Did they work here? Eles trabalham aqui. A próxima. Did she dance? Ela dançou. Simples assim. O verbo dance, o verbo work permanece, não muda nada. E se você colocou o did, tá feito. Gente, o inglês é muito mais fácil que o português. Tá? Acredite. Quando você passar
determinados pontos aqui dessa crença que o inglês é difícil, você vai olhar para trás e falar, nossa, o Adriano estava certo, que legal, que bom que ele estava certo. A próxima, was he tall? Was he tall? Was he tall? Ele era alto? Ele era alto. A outra, were we champions? Era we are the champions. E depois virou a pergunta lá. Yeah, are we champions? Era, isso é muito bom. Agora virou o quê? Were we champions? Were we champions? Nós éramos os campeões? Nós fomos os campeões? Bem tranquilo. Beleza? Então a gente tá quase terminando aqui a nossa revisão, tá? Já a gente chega no Present Perfect, hein, gente? Vamos lá. Were. Então, vamos fazer um catadinho aqui, ó. Só para você notar de uma forma mais explícita o seu progresso, gente. Porque, ó, parece que 2 dias foram 3 dias não são tantos. Parece que as coisas que a gente trouxe pode não ser muito, mas é tudo que você precisa para falar muita coisa, tá? Então, olha aqui. Tá aparecendo na luzinha aí, ó. You dance, presente, você dança. Quer dizer, é uma constatação de presente, você consegue usar para qualquer coisa. Pode variar. Você pode colocar agora, you dance now, you dance happy, você dança feliz. Fica meio infantil até, mas você faz a festa. Dá para aumentar a frase inteira. E não tem dúvida, tá? Pode sair usando. Nesse caso não tem nem dificuldade de pronúncia. A próxima. Usando o dance. You danced. Você dançou. Colocou o ed no final do verbo, tá? Tinha falado disso. Colocou o ed, o verbo ficou no passado. Os verbos regulares, que é a maioria, basta colocar ed e o danced. Você dançou. Futuro. A gente vai falar um pouco de futuro hoje, mas é basicamente isso. You will dance. Você dançará. Simples assim. Você dançará. Aí a pergunta, do you dance? Do you dance? Bastou colocar o verbo auxiliar no início, virou pergunta, do you dance? Foi no passado, did you dance? Você dançou? Aí você pode ampliar aqui, did you dance yesterday? Did you dance last weekend? E se você souber as palavras, weekend é fim de semana, last é o último, de pouquinho em pouquinho, e aí eu digo, gente, de uso em uso, tá? De uso em uso. Se você simplesmente pegar e falar, beleza, já decorei. Decorei isso aqui, aquilo. Se não usar, esquece. Literalmente esquece, tá? Agora sim, nós vamos pro que a gente tem para hoje. Vamos lá. Finalmente você vai aprender o Present Perfect sem qualquer dificuldade, muito rapidinho. E eu vou te mostrar 4 caminhos possíveis em função do seu perfil para que você cresça com o inglês. E vamos reforçar o tempo futuro que a gente já viu e vamos olhar ele um pouquinho mais, mas não tem nada de complexo, tá? Tá aparecendo bem? Agora a gente não vai usar vamos usar já a lousa. Gente, vamos lá. A primeira coisa, para aí, agora eu peço que você pare o que você está fazendo, só escuta o que eu vou dizer por um pouquinho de tempo. A primeira coisa importante que confunde estruturalmente todas as pessoas com problema com Present Perfect embora ele tenha esse nome Present, ele fala do passado. Tá entendendo? É Present Perfect, mas é para falar de passado. Eu vou repetir aqui. Present Perfect fala sobre o passado. Beleza? Aceita isso. Aceita, tá bom? Bora lá. Uma outra sugestão aqui, que aqui é meio forçado da minha parte, mas que você esqueça tudo que você viu, tá? Porque se você não aprendeu, não conseguiu aprender, porque é tudo realmente complicado a maneira que se apresenta isso aí. Então, esquece. Pega aqui o que eu vou te trazer, que é muito na linha do Pareto, tá? Pegando o cerne que resolve a grande parte e não o contrário, pegando exceções e aí deixando a gente confuso. Não. A gente traz esse... É como se fosse uma boa de uma lanterna. Achei. Nós somos essa lanterna para você, tá? No inglês. Então, esquece o que você já viu sobre o Present Perfect.
Agora eu vou colocar 2 frasezinhas aqui, 3, e eu quero que vocês... Ela está em português e tem a versão em inglês. E eu quero que você encontre um padrão, ó. Um padrão nela. Em português, tá? Para não dificultar. Você viu Titanic? O filme, né? Você viu Titanic? Ele foi para a escola. Então a primeira é uma pergunta, a segunda é uma afirmativa. E a terceira, eu comprei um carro. Tenta aí, gente, achar um padrão. Talvez não seja fácil, tá? Talvez você não... Enfim, se não encontrar, não tem problema. Tenta imaginar alguma coisa. Qual seria um padrão dessas 3 sentenças, né? Uma pergunta e duas afirmativas? Vou ajudar vocês. Todas elas estão no passado. Não sei se está claro. Ó, você viu Titanic? Ele foi para a escola e eu comprei um carro. Passado, então beleza. Talvez isso aí não seja nenhum padrão, mas tá igual, então pode considerar um padrão sim. Tá batendo com a nossa receita aqui. Falar sobre o passado, beleza. Segunda, agora sim, o ouro, que eu não falei. O foco tá na ação. Então a gente tem 3 situações aqui de passado, que o que importa é a ação. Que ação? Viu Titanic? Foi para a escola? Comprei um carro? Então assim, é meio que o verbo que eu quero saber. Você foi para a escola? Você assistiu o Titanic? Você comprou um carro? Né? Transformando em pergunta. Isso aqui é a chave do uso do Present Perfect. Quando a intenção... E aí é rápido, tá? Você não precisa ficar pensando alguma coisa que iniciou no passado e ainda tem uma relação com o presente. Não, gente. Relaxa. É algo que você está com foco na ação. E rapidinho você não precisa pensar nada. Você já percebe que aquela frase é desse tipo. E aí vai ser Present Perfect. Já está aqui, ó. Vamos começar do fim. Eu comprei um carro. Aqui, estou dando já essa estrutura, mas eu vou mostrar direitinho mais para baixo, com exemplos. Mas você precisa do have, ó, do have e do verbo no particípio passado. Não se desespere, gente, por quê? Muito rapidamente você vai saber esses verbos no particípio passado. É um tipo de passado, tá? Então você tem no inglês, quem já viu e quem não viu vai saber agora, você tem a coluna presente, passado e particípio passado. Esse particípio passado é usado prioritariamente, na maioria das situações, no Present Perfect. Então a gente tem aqui essas 3, elas já estão, eu já estou apresentando aqui, mas eu vou mostrar melhorzinho mais para baixo, um exemplo mais legal, e vai ficar mais fácil. Ó. Ele foi para a escola. He has gone. Olha só, gone é o particípio passado de go. Bem diferente, né? He has gone to school. I have bought one car. I have bought one car. Bought é o passado do verbo buy, B-U-Y, que é comprar. E aqui, have you seen Titanic? Eu começo a pergunta com have, porque o have é parte da estrutura do Present Perfect. Vou mostrar melhor já já. E ele é um verbo auxiliar também, gente. Olha que bacana. Então a gente já está com 3 filés do filé. A gente trabalha muito com isso, já falei, né? É o principal, é o que mais resolve, o que mais é importante. De novo, a gente não está te sugerindo aqui, olha, fica com o filé, só com a parte boa, e o resto deixa para lá. Não, não é deixa para lá. O restante vai ser incorporado no seu aprendizado naturalmente, conforme você for andando, ou conosco no próprio curso, ou sozinho. Então, o ponto-chave é você já estar falando inglês. Então, seguro para falar, completo para falar, então você não vai, não tem nenhum risco de falar de forma aquém, né? Errada ou não. Realmente não, ok? Agora eu vou mostrar para vocês aqui a estrutura do Present Perfect. Então, só recapitulando. Fala sobre o passado, foco na ação. A data não existe e não importa, tá bom? Tá bom? Não vou falar assim, have you seen Titanic ontem? Não, porque se eu falasse ontem já não é Present Perfect. É passado simples, tá? Ampliando aqui. Eu não quero aumentar as questões de gramática aqui, mas é passado simples. Toda vez que tiver data, tá falando do passado,
E tem data, significa que a data é importante, é passado simples. Então não tem data, o foco é na ação, você usa Present Perfect. Vamos lá, olha aqui a estrutura, que bonitinha. Eu coloquei de outra cor para chamar atenção aqui, vai ficar bem legal, ó. Olha lá. Pessoa mais have ou has mais participio passado do verbo. Ok? Essa é a estrutura. Agora vamos usar um exemplo. Ó. Eu fiz minha lição de casa. O que importa para os pais sobre a questão da lição de casa? É se o filho fez, né? Não importa quando foi. Então, o filho vai dizer: I have done my homework. I have done my homework. Olha que legal. Eu fiz minha lição de casa. Não tem data. O importante é a ação, ter feito. Legal, né, gente? Vamos lá, mais um exemplo. Você recebeu a mensagem. Vai ser essa em português. Como é que fica ali? Receber. Get. Mas como é no passado de get. Got. Então como é que fica? You have got the message. You have got the message. Você recebeu a resposta. Aqui, ó. Então, a pessoa é you. Have é parte da estrutura, né, exigida aí da gramática. Não gosto de falar essa palavra porque tem gente que assusta. Mas é parte da gramática. Got é o passado particípio do verbo get. De novo, gente, com a prática, vocês vão assimilando tudo isso, tá bom? Bem tranquilo. Só praticar, ou seja, um pouquinho de dia a dia, você vai usando e aprendendo, natural. Próxima. Ela estudou para a prova. Estudar, study, só que é o particípio passado do study. Provavelmente você não sabe. Vai olhar para ele aqui a primeira vez, gente, ó. She has, aí nós temos o primeiro uso do has. Para he, she, it, não usa have, usa has. She has studied for the test. She has studied for the test. Olha como é simples o present perfect, gente. Foco na ação. Fala do passado, foco na ação. Data não consta e data não importa. Acabou. Tem uma variaçãozinha aí, a gente não vai conseguir passar por ela, mas é minoria. Então a gente foca nesse principal aqui, de novo, dentro do conceito Pareto. E você já tira esse peso das costas, né? Porque a gente sabe de tanta gente que fica desesperada com o Present Perfect e ele não é nada, gente, é isso aí. Primeiro que fala sobre o passado e o foco é na ação, a data não importa, ok? Não é incrível? Pode, como é que pode? Mas é. Eles chegaram na cidade. Eles é they, passando um pouco rápido talvez, né? Mas they have arrived. They, ó, tá na mesma cor lá em cima, gente. Vocês vão receber isso aqui depois, ó. A estrutura mostra lá, ó. Vermelho, preto e azulzinho. Então, vermelho, preto e azul, ó. They have arrived in the city. In the city. Isso que você viu resolve praticamente tudo, como eu falei, no referente ao passado. Tá ok, né, gente, a tela? Ah, ok, tem um... Boa. Vamos ver aqui, ó. Tava cortando um cantinho. Só relembrando que já sabemos de 3 verbos auxiliares, que quase só dá eles, tá? Então, assim, mais os 2 ou 3 que tem, acabou. Então, de novo, só para comprovar o que eu comentei Comentei já, né? Não se preocupe com o verbo auxiliar, porque é 2, 3. Então tá facinho.
Então nós temos... Quais são eles? Só recapitulando, os 3 verbos auxiliares. Do, o to be, que é is, am e are. E agora, have. Perfeito. Maravilhoso. Aí, caso você queira... Agora é uma pergunta também que não é difícil não, gente. Você quer transformar todas essas que eu coloquei como exemplo aqui em pergunta. Então, I have done my homework. I have done my homework. Eu quero transformar em pergunta. Como é que fica? Como é que fica? Você sabe que tem que iniciar com o verbo auxiliar. Se o verbo auxiliar já estiver na frase, seja to be, is, am, are ou have, você só puxa ele para o começo. Se não tiver nenhum verbo auxiliar, você coloca o do. Acrescenta o do no início. Como é que fica nesse caso então? A gente tem I have done my homework. O have é auxiliar. E isso, escutei alguém falar aí. Escutei. Puxa ele para o começo. Olha lá. Olha como é que fica. Have I done my homework? Aquela criança que tá querendo, né, dar uma de doida assim, enganar o pai. Eu fiz minha lição de casa? Eu fiz minha lição de casa? Have I done my homework? Have I done my homework? Na próxima, ó. You have got a message. Como é que fica? Facílimo, hein? Facílimo. Acertou. Acertou. Puxa o have pro começo. Have you got the message? Have you got the message? Have you got the message? Você recebeu a mensagem? Frase importante, hein, gente? E aí você pode, como eu comentei, a gente traz as estruturas e você pode ampliar com os seus vocabulários que você já tem, ou em alguma situação, ó, coloquei uma aí direto, em alguma situação você, pensando numa necessidade específica ou em alguma que você passou, você procura a palavra e constrói. E sai usando sem dó, tá bom? Olha essa. Ela estudou para a prova. Só passar o resto para lá, né? Era she has studied for the test. Agora é has she studied for the test? Has she studied for the test? Simples assim. Mais uma. Eles chegaram na cidade. Como é que era mesmo? Era did they arrive? Did they arrive in the city? Tava num dos exemplos aí, ou hoje ou ontem, acho que é hoje mesmo. Agora fica has. Oh não, copiei a mesma. Hold on. Não. Agora é, eles chegaram na cidade. Have they arrived in the city? Have they arrived in the city? Olha que interessante, gente. Present perfect. Todas essas frases não precisam de data. Só que elas estão no passado, não precisa de data. A importância é fez, recebeu, estudou, chegou e assim vai. É isso que eu quero saber. Present perfect. Solucionado pro resto da vida. E mais, você pode avisar, contar para todo mundo que você já sabe e ensinar as pessoas, tá bom? Agora, vou falar os 4 caminhos que eu prometi, que são possibilidades aqui, é bem simples, que você pode explorar com o inglês. Vou tirar aqui a lousa, para que vocês me vejam de forma um pouco mais clara. Aí. Ó. O primeiro caminho... Deixa eu ver. Ficou bom. O primeiro caminho é para quem quer acelerar a carreira aqui mesmo no Brasil, em empresas globais, ou seja, trabalhar em multinacional. Você vai facilitar muito a sua entrada numa multinacional quando você tiver minimamente com inglês, ok? Então esse é um caminho sugerido para quem está com inglês e quer, enfim, ampliar horizontes em todos os aspectos. Todos os caminhos aqui, eles estão nesse sentido, mas eles têm alguns vieses, né? O segundo caminho seria trabalho remoto, internacional. É para quem quer liberdade geográfica total. Trabalhar de qualquer lugar, com salário em moeda forte. Pode ser euro, pode ser dólar. E esse salário em moeda forte vale para todos eles, tá? Porque você está sempre trabalhando usando o inglês globalmente. O próximo é freelancer global. O terceiro caminho é para quem quer independência total e ganhos
ilimitados, porque você é freelancer, depende de você. E o quarto, empreendedor internacional. O quarto caminho é para quem quer escalar o negócio globalmente. Ou seja, você tem um negócio, você quer poder ampliar, quer dizer, seja o que for que você tem, você pode vender para fora, desde que o seu inglês esteja ok. E só arrematando esse detalhe, em todos os casos, os ganhos são em dólar e euro. A sua liberdade geral aumenta muito. E possibilidade de multiplicar tudo isso aumenta muito também. Principalmente a questão financeira, tá? Com o nosso curso, você está totalmente apto a qualquer um dos caminhos acima, tá? Que a gente traz essa abordagem que eu já citei, não sei se está claro para todo mundo, mas nós garimpamos o principal necessário, o estrutural necessário para a comunicação. Então a gente garimpou, limpou, tirou o que não, os excessos, os dispersantes, eu digo, falo muito sobre essa questão da dispersão, e a gente trouxe, e comprovadamente, porque a gente tem muitos alunos que já puderam comprovar tudo isso, funciona, tá? Você vai se surpreender quando você estiver fazendo o curso, vai ser fantástico. E agora é o seguinte, vamos retornar aqui falar do futuro, tá? De novo, a gente já fez algumas coisinhas, mas para reforçar esse futuro. E, gente, como eu já falei, aqui tudo é prático, rápido, direto e fácil, por incrível que possa parecer. Mas o futuro é mais que todos, de tranquilo. Olha lá, como que a gente constrói o futuro? Será que é difícil? Acabei de falar que é facinho, né? Basta acrescentar will antes do verbo. Acabou. Tá feito o futuro. Então, dance, will dance. Go, will go. Sing, will sing. Dançar, ir, cantar. Colocou will antes. Uau, obrigado, pessoal. Tem gente me parabenizando aí, ó. E não é parente, não. Muito bom, obrigado. Vamos lá. Isso é bom. Vocês não sabem como é bom. Vamos colocar os exemplos aqui, ó. Hoje, o conteúdo anterior aqui foi um pouco rápido, express, porque era meio que a lembrança dos outros 2 dias, tá, pessoal? Mas, de novo, dentro do curso, tudo isso é trazido de uma forma muito acolhedora, muito leve, e nem por isso não é superficial. A gente, sim, traz o conteúdo principal, mas de maneira consistente, com exercícios, com variações, com diálogos no nível, na medida, tá? Na medida, sem nada over. Caso você queira algo mais, a gente tem como acessório e tá tudo disponível para vocês. Mas não há aquela tortura padrão que os cursos tradicionais começam já com isso. Então, a gente tem aqui a contramão do sistema, tá? Com relação ao inglês, pelo menos, a gente está na contramão do sistema. E, de novo, muitas pessoas fizeram uma mudança de vida, aprenderam a falar de uma vez por todas. Isso pra gente é muito gratificante, porque a gente nota que muita gente se coloca como incompetente, que não consegue, que não dá. Ah, tô velho. Não, gente, não tem nada disso. É simplesmente um método perspicaz, eu diria, né? Modéstia à parte, é um método perspicaz, com os caminhos, com determinados atalhos, com determinados conteúdos consistentes, e na hora que você menos espera, você está falando inglês. Deixa eu dar os exemplos aqui da afirmativa com o will. Peraí. Ah, verdade. Vamos para a lousa, né? Senão vocês não vão conseguir ver. Ó. Exemplo. Aí eu coloquei os 3 aqui, ó. Afirmativa. Espero que esteja aparecendo certinho para vocês aí, ó. Se não tiver, vocês avisem no chat, hein, gente, ó. Afirmativa, como a gente já viu lá. You study English. Você estuda inglês. Futuro. You will study English. Olha que coisa mais fácil. Acabou. You will study English. Você estudará
você vai estudar simples assim, lá é mais fácil, tudo prático. You study English. E aqui já entrego como é que faz para negar. É só acrescentar o not. Fala sério, depois do will. Ó, vou colocar aqui na lousa também. Ó, you will not study English. You will not study English. Esse not, gente, não é bem not. Esse T, ele termina meio que na garganta, tá? Então, not. Faz um ventinho aqui. E isso tudo a gente vai aprimorando de leve, naturalmente, ao longo das práticas que eu tanto cito para vocês. E vocês podem praticar sozinhos, vocês podem praticar com inteligência artificial, que é fantástico. Vocês podem praticar. Nós temos grandes surpresas aí para o curso, enfim, no curso, mas você pode variar. A gente posta nas nossas redes sociais muitas formas de prática também, e todas elas são valiosíssimas. Então, eu costumo brincar que eu peço até desculpas por ter tirado todas as desculpas de vocês para não estudar inglês, entende? Porque acabou as desculpas. Agora não tem aquela avalanche de conteúdo, não tem ninguém parecendo um fantasma na sua cabeça. Não, mudou, acabou. É leve, é fácil, é possível. Isso é fato que a gente já comprovou. Não é que, eu acho. Não. Mais uma aqui, gente, do Will. Eu jogarei futebol. Alguém consegue fazer essa frase? Eu jogarei futebol. Como é que fala jogar? Jogar é igual tocar, né? Tocar guitarra, play. Vê se tá certinho aí, gente, na tela. Eu falei né? É eles. They will play soccer after school. They will play soccer after school. Eles vão jogar futebol depois da escola. Tá um pouquinho alto, né? Eu sabia que ia ficar alto e acabei esquecendo aqui, gente. They will play soccer after school. They will not play soccer after school. Eles não jogaram bola depois da escola. Olha que facinho, gente. Olha que facinho. Mais um exemplo legal aqui. Ela vai comprar um novo carro. Next month, próximo mês. She will buy a new car next month. Ela irá comprar, ou ela comprará, um novo carro no próximo mês. She will not buy a new car next month. She will not buy a new car next month. Gente, é só isso, tá? Então, você aprendeu a construir no futuro, will já era. Tem uma variaçãozinha com going to, que é uma outra forma de construção. Tem correntes que dizem que você precisa usar de maneira específica, mas não é. Enfim, não tem comprovação científica, vamos dizer assim. Portanto, você usando o will, você nunca erra, tá? Ok? Fácil e prático. E aí, com o tempo, a gente aprende o going to também. Mas não se apegue, fique tranquilo. É isso aí. E a negação, will not. Beleza? Agora, eu quero só dizer aqui o que a gente viu nas 3 lives. Nas 3 lives, de novo aqui, vocês têm que me ver inteiro. Perfeito. Nas nossas 3 lives, você aprendeu a construir perguntas no inglês, no presente e no passado. Você recebeu 200 palavras estruturais divididas em 4 grupos distintos, muito úteis. Descobriu os 3 erros que te mantêm eternamente no básico. Relembrei eles hoje. Aprendeu definitivamente, agora mesmo, você aprendeu definitivamente o Present Perfect. Todos vão receber esse materialzinho no grupo do Telegram, eu acho. É isso, né? Isso mesmo. E você aprendeu a falar do futuro, inclusive negando, construir futuro e com negação. Muito bom. Gente, isso é um conteúdo estrutural no processo da fala, tá? Estrutural. Eu diria que a outra parte, deixa eu só arrematar.
mostrei para você 4 caminhos que você pode percorrer no inglês aí na questão executiva ou profissional, corporativa, que são bem legais. Tem alguns que as pessoas às vezes não... Uau, daí, que legal, eu só tinha pensado em um, tem os outros. Muito bom. E vocês receberam e receberão todo esse material que a gente construiu dia a dia. Então, sobre os exemplos e tudo o que a gente explicou está nos materiais, tá? Aí, o que eu sempre digo, tá? Pra gente arrematar aqui, tem que praticar, não tem jeito, não tem mágica. A proposta do método inglês Pareto não é nada mágico, tanto que a gente fala, a gente abre, não tem nada escondido, não tem segredo. É exatamente isso. A proposta é que você tenha um envolvimento, eu diria maturidade, não quero ofender ninguém, mas que, né, seja você uma criança, um adolescente, seja quem for, e até uma pessoa mais velha, mas que a maturidade bata nesse aspecto. Porque, querendo ou não, quando a gente dá uma encolhida, é porque eu acho que quando a gente entende, não, peraí, vamos lá. O Inglês Pareto traz essa possibilidade de você encarar sem o terror que sempre foi. Então, assim, fazendo 10 minutinhos por dia, estudando as lições do curso, você vai muito rapidamente conseguir falar, se comunicar em inglês, tá bom? Bora? Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Grande abraço.